Olá, eu sou Ellen Lage, assistente social. Vou trazer uma contribuição aqui hoje para vocês a respeito da discussão sobre o planejamento. Nas políticas públicas em geral a que nós estamos vinculados, eu tenho mais habilidade para falar da política de saúde, da política e da inserção do serviço social na área da saúde. Mas eu vou falar de uma forma geral. Em alguns momentos pode ser que eu puxe para a política de saúde. Nós, assistentes sociais, nós temos uma tradição muito grande de ser aquele profissional que ele está ali para acolher demanda espontânea e identificar, né, a atuação que você deseja fazer naquele momento, que você precisa fazer naquele momento, e é dito como profissional que apaga incêndio. Então, isso eu acho que são características muito ruins, né, que nos são dadas, e que eu acredito que a gente realmente precisa avançar nesse quesito. Planejamento. Então, nós profissionais do serviço social, por termos praticamente porta aberta, né, que o nosso trabalho, a gente está ali muito próximo o tempo todo da comunidade, da sociedade, mas é necessário, mesmo diante dessa disponibilidade a que nós estamos realmente propensas, né, dispostas a estar disponíveis ali para o paciente, nós precisamos de ter ações mais planejadas, né? Com isso, o resultado do nosso trabalho é muito melhor. Então, eu vou trazer essa discussão porque eu acho que é uma discussão que a gente precisa realmente avançar. Tanto precisamos avançar que quando nós, por exemplo, né, da Prefeitura de Belo Horizonte, quando a gente para discutir um pouco sobre o nosso trabalho, a gente percebe que a gente faz muita coisa, a gente tem um trabalho efetivo na cidade, mas a gente escreve pouco sobre aquilo, a gente produz pouco dado quantitativo sobre aquilo que a gente fala e qualitativo também sobre o que a gente faz. Então, o planejamento ajuda, né, nessa execução e ajuda também na visualização do resultado concreto. Então, pensar o planejamento se faz necessário. Tá? Eu observo isso no dia a dia de quase todas nós assistentes sociais. Então, planejar, então, gente, é o pensar antes e durante a ação, né? Então, a gente tem que... A ação, ela é parte do planejamento, mas, assim, é só parte do planejamento. Antes da ação, tem que ser realizado todo um processo para que a gente tenha o resultado realmente que a gente espera, né? Então, esse planejamento, ele tem que partir do perfil epidemiológico, por exemplo, da população, né, ou do público ali que você vai atender. Tem que estar atento aos fatores políticos, econômicos, culturais, institucionais principalmente, né? Então, assim, quais são os fatores políticos, econômicos, institucionais que vão interferir nesse nosso planejamento, do nosso trabalho, né? Então, em todas as instituições que a gente for trabalhar, a gente tem que estar atento à questão de recurso, à questão de pessoal, à questão de relação de poder, a questão de que cenário que nós estamos vinculados, quem são os atores que estão vinculados, qual que é a intencionalidade da ação que está ali por trás daquilo. Então, nós temos que pensar nisso tudo. Para pensar nisso tudo e desenvolver um trabalho realmente efetivo, de qualidade, crítico, competente, consciente, o planejamento que vai ajudar. Então, a gente tem que pensar o planejamento, porque é através do planejamento que a gente vai ter uma melhoria tanto qualitativa quanto quantitativa do nosso trabalho, do resultado do nosso trabalho. A gente vai ter mais ações que estão realmente de acordo com aquela demanda dos setores populares, né? E aí, então, é importante a gente pensar o que a gente vai planejar, né? Então, começar a pensar qual é a ação que eu tenho a autonomia para poder planejar. Então, é importante até sentar
com os pares lá, né, com os atores lá da sua instituição, da instituição que você está vinculada, e pensar o que nós vamos planejar, qual que é o processo de trabalho, quais são as ações, quais são os projetos, os planos que nós temos que planejar. Então, a primeira coisa é o que planejar. Depois, onde planejar, né? Então, a gente tem que pensar, esse onde, a gente tem que pensar se é recurso municipal, se é recurso estadual, se é recurso federal, se vai ser uma atenção, um planejamento para atenção primária, para atenção secundária, para atenção terciária, se for na área da saúde, se for na área da assistência, se vai ser um planejamento para as ações do serviço de média complexidade, de alta complexidade. Então, tudo isso tem que ser pensado. Onde planejar, né? Então, o que vamos planejar, onde vamos planejar, quem planeja? A próxima pergunta. Então, assim, quem vai ter essa condição de planejar? A gente sabe que o planejamento ele é feito por vários atores, e a gente tem que saber também qual que é a nossa autonomia em definir aquele planejamento ali, porque senão também, se não for uma ação planejada junto com um gestor que realmente pode intervir ali naquele processo, tipo, a palavra fica morta, né? Porque fica ali no papel e o negócio não sai do lugar. Então, assim, é muito importante a gente pensar quem está planejando junto com a gente, né? Então, se eu sou um profissional que estou ali atuando na ponta e vou fazer um planejamento, esse planejamento está de acordo com o meu gestor, está de acordo com o meu, por exemplo, meu gerente, com o meu coordenador. Tem que estar, né? Tem que estar ali alinhado, porque senão o projeto não sai do lugar, né? Ou então ele avança e depois vai ficar agarrado em algum lugar. Porque o planejamento tem que ser integrado também com quem planeja. O que planejar, onde planejar, com quem planejar e como planejar. Então, como é importante a gente pensar também qual que vai ser a metodologia de trabalho que nós vamos criar para aquele projeto que está ali, né? Para aquele planejamento que vai estar ali. Então, assim, definição dessas ações, dos recursos, a seleção dos problemas, né? Quais são os problemas que serão trabalhados. Então, assim, qual que é a metodologia que a gente vai usar. Então, isso tudo tem que ser pensado, como planejar, né? Então, não adianta a gente saber o que planejar, quem planejar, onde planejar e não saber como fazer o planejamento, tá? Então, isso é importante a gente pensar. E isso, gente, é bacana porque é para todas as áreas do serviço social, né? Não estou falando aqui não da saúde só, mas de todas as áreas do serviço social é importante, tá? Então, o planejamento, então, tem alguns passos que a gente tem que estar atento. Então, o primeiro passo é realmente, assim, identificar aquele problema, né? Qual que é aquele problema que você, assistente social, ali no seu território, no seu cenário de atuação ali, qual que é o problema que você está verificando que precisa de uma intervenção ali, né? Então, é fazer um diagnóstico mesmo daquela situação. O que eu vou ter que atuar, né? Qual que é o problema que está ali? E aí, depois, no segundo passo, você vai selecionar, então, os problemas, porque provavelmente você vai encontrar mais de um, né? Então, é importante também, para a gente ter uma ação efetiva, resolutiva, né, trazendo essa resolutividade, priorizar, então, quais são os problemas que a gente vai atuar primeiro, tá? Depois, o terceiro passo, a gente vai fazer uma análise, então, desses problemas. Então, se você já identificou, fez um diagnóstico, viu ali com o diagnóstico da situação, você identificou alguns problemas. Você vai selecionar quais são os problemas que você vai ter que trazer como prioritário. Aí, o terceiro passo, você já vai ter que analisar aqueles problemas. Depois que você analisou o problema, você vai ver, então, quais são as propostas de solução que eu tenho para aquele problema, né? Como solucionar aqueles problemas, né? A partir daí, começou a pensar nas propostas para solução, você vai elaborar um plano de ação para aquele problema, tá? Elaborando um plano de ação. Para elaborar esse plano de ação é necessário ter uma análise estratégica, porque não dá para fazer ações
desarticuladas, sem nexo, sem sentido. Então você vai fazer uma análise estratégica de como você vai realmente alcançar aqueles objetivos do plano de ação que você fez. E o último passo, você vai operacionalizar o plano de ação, né? Então, como que aquele plano de ação eu vou fazer ele acontecer ali no meu território, no meu cenário, na instituição a que eu estou vinculado? Isso é muito importante. Gente, quando o assistente social ele atua dessa forma, o resultado do trabalho dele é mais visível, ele é mais produtivo, ele está mais satisfeito, ele está mais compromissado com o propósito dele, porque ele realmente visualiza o problema, ele identifica, ele se organiza para atuar naquele problema e ele desenvolve. Então, assim, não vamos nos furtar de nos comprometer com o planejamento, tá? Então, o planejamento, a gestão desse projeto, a elaboração, a execução do serviço, se você tiver ali na ponta, né? É importante você estar atento a isso. E se você for gestor, então, aí que você tem que estar mais atento ainda, porque você então vai ser responsável em elaborar os projetos que serão desenvolvidos na ponta também. Então, corresponsável, né? Porque é quem está na ponta e com quem está na gestão também. Então, não vamos fugir desse compromisso profissional que é pensar na questão do planejamento das nossas ações. Combinado? Então, fica essa dica para a gente pensar o planejamento como uma parte fundamental do nosso trabalho, né? A ação só vai ser bem realizada se realmente tiver um planejamento prévio. Combinado? Então, agradeço pela sua atenção e até o próximo vídeo.